desse estado, desse país, falando do amor de Jesus. Nós ficaremos aqui no máximo 15, 18 minutos. Eu quero nessa noite dizer para você que me ouve no seu lar, na sua casa, eu não estou aqui para te converter a você a nenhuma religião ou placa de igreja. Você nem vai saber qual igreja pertenço. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e os nossos pecados. Eu quero nesta noite, a você que está me ouvindo, eu quero orar pela sua vida. Talvez as pessoas não deem importância quando um pregador da palavra de Deus para em uma rua. Algumas pessoas até acham que é meio louco, mas louco são aquelas pessoas que param para ouvir um político mentirem para elas dizendo que vai fazer isso, aquilo. O ser que eu irei falar nesta noite, ele tem poder de curar, de salvar, de libertar e ainda mandar a alma para o inferno. Porque a Bíblia é bem clara lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Jesus desce ao inferno e lá ele pega a chave do inferno e da morte. Ninguém morre sem que Jesus permita. Se você tem alguém como eu, ente querido, que desceu à sepultura nessa epidemia, saiba de uma coisa: foi Deus que permitiu. De alguma forma, Ele deu fôlego de vida, Ele tem direito a levar qualquer hora que Ele quiser. Às vezes nós reclamamos, às vezes questionamos aquilo que Deus faz na vida nossa, mas não agradecemos a Deus pela vida que Ele tem nos dado. Você sabia que você está de pé, você está respirando, é porque Deus tem concedido a você? Lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 21, versículo 22, vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Você sabia que o homem estava condenado a nascer, morrer e ir ao inferno sem salvação? Porque a Bíblia é bem clara, quando Deus coloca ali no jardim do Éden, Ele coloca Adão e Eva, Ele diz: olha, vocês não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no momento em que vocês comerem, vocês morrerão. Mas por que não morreu então? É porque ali a Bíblia vai dizer que nasce a misericórdia de Deus. No capítulo 13, o versículo 8 de Apocalipse vai dizer que Deus preparou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, Deus da fundação do mundo. Então Deus sabia que Adão iria pecar, e Ele já preparou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, quando Ele já começa a fundar o mundo. Então quero nesta noite orar por você, meu querido, para você que está me ouvindo nesta noite. Jesus, eu apresento nesta noite as vidas, as famílias que nos ouvem nesta noite. Jesus, que através da minha voz, aonde estiver chegando, nós queremos abençoar, Senhor, os lares, queremos abençoar os pais, os filhos, os netos, os avós, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos por aqueles que estão, Senhor, neste momento, passando adversidade, enfrentando lutas, enfermidades. Que o Senhor visite o lar de cada um, que o Senhor derrame da sua misericórdia. Meu querido, muitas das vezes não queremos parar para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo tão consumista, em que as pessoas consomem porcaria a todo tempo. Todo momento as pessoas estão consumindo porcaria, mas elas não dão ouvido à palavra de Deus. No capítulo 4, versículo 10 de Provérbio, vai dizer assim: filho meu, ouve a minha palavra e aceita ela, e prolongarão os seus dias na terra. Você quer viver mais nessa terra? Comece a ouvir mais a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, olha aí na sua Bíblia. Eu pego Bíblia, pode olhar aí na sua Bíblia, todos têm Bíblia hoje no celular, só não tem quem não quer. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu posso afirmar aqui, baseado na Bíblia, que enquanto eu estiver pregando 5 minutos, se você prestar atenção, 5 minutos aqui, a sua fé, ela poderá ser restaurada.
A fé, se você não sabe, é o firme fundamento de todas as coisas. Até para construir uma casa precisa ter fé. Ainda mais agora que o material de construção está muito caro. Aí que tem que ter fé mesmo. Então, a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Por isso, eu quero nesta noite trazer um texto básico da Bíblia bem conhecido, que está no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, que estão perecendo? Perece de que forma, pregador? De várias formas. Glória a Deus. Tem pessoas que perecem de várias formas. Perece nas drogas, na prostituição, na bebida. Estão perecendo porque a Bíblia é bem clara. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabia que Deus amou você de tal maneira? As pessoas não param para pensar o quanto Deus é maravilhoso e importante na nossa vida, que Ele amou você e eu de maneira tal. Esse tal é inexplicável. Porque se eu perguntasse nesta noite a você que me ouve, você daria a vida do seu filho, da sua filha, pela vida de um ladrão, de uma prostituta, de um assassino, de um traficante? Você daria a vida do seu filho, do seu neto? Eu tenho certeza que você não daria, eu também não. Mas a Bíblia vai dizer que Deus deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Talvez você ache que eu estou falando de um Deus qualquer. Abre a sua Bíblia aí no Salmo 147, versículo 1 em diante, que vai dizer assim: que Deus fez as estrelas do céu como a areia do mar. E a Bíblia vai dizer que Ele chama o nome de cada uma delas pelo nome. Ei, para você entender melhor qual Deus eu estou falando, em Lucas capítulo 12, versículo 7, vai dizer que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Se Deus se preocupou em contar cada fio de cabelo na sua cabeça, eu quero dizer nesta noite, queridos que me ouvem, você não está passando despercebido nessa terra, não. Talvez você é daquele que reclama e acha que Deus nem está te vendo e nem te respondendo. Ah, se Deus tirasse a sua mão sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Ele está sentado sobre o globo da terra, e Ele contempla todos os moradores da terra. Ah, se Deus não velasse por nós. Por que, pregador? Isso está lá no capítulo 4, versículo 5 de Lucas. A Bíblia vai dizer que o diabo manda aqui. Ele diz: manda aqui. Todo o poder e a glória é dele. Ele dá para quem Ele quiser. Quando Ele está tendo um diálogo com Jesus, a Bíblia vai dizer: glória a Deus. A Bíblia vai dizer, no capítulo 4, versículo 5, quando Ele está tendo um diálogo com Jesus, Ele pega Jesus, a Bíblia vai dizer que Ele pega Jesus e leva um alto monte, e lá Ele começa a mostrar todos os reinos do mundo, e Ele vira para Jesus dizendo assim: olha, se você me prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui, porque a mim foi me dado, e eu dou a quem eu quero. Você sabia? É por isso que eu e você, muitas das vezes, não temos o que comer na nossa casa. É por isso que muitas das vezes, eu e você passamos necessidade. A você que crê em Deus, que eu estou dizendo.
Eu me recordo uma certa vez, quando eu estava numa luta tremenda, tinha me convertido ao Senhor, ao Evangelho, e por incrível que pareça, morava no fundo da minha casa um traficante, e eu me recordo que tinha um pé de mamão como esse que está aqui na minha frente, e ele nasceu no meio de uma pedra, e nós passando necessidade, e a gente comia ali o feijão com farinha e mamão, e o traficante comia picanha no fundo. Aquele cheiro de picanha vinha para nós, mas aí o meu coração dizia: não, é porque eu estou servindo ao Senhor. É por isso que eu e você que cremos em Deus, muitas das vezes as lutas vêm, é porque você está crendo em Deus, é porque você entregou a sua vida a Deus, e o diabo tem raiva disso, porque ele manda aqui, a Bíblia que diz, ele manda e desmanda, ele dá o poder e a glória para quem ele quiser. Não que Deus não esteja no controle. Quando ele está abusando demais, Deus vai lá e refreia ele, mas ele manda. O texto então vai dizer que Deus amou eu e você de maneira tal, que ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário. Ei, tem muitas pessoas achando, e a culpa é da igreja que ensina errado, por isso as pessoas não querem mais estar na igreja. É por isso que eu estou aqui para falar-vos nessa noite. A igreja ficou falando muito sobre milagre, sobre prosperidade, e esqueceu de pregar o verdadeiro evangelho, que é a verdade. Jesus não morreu na cruz, aprenda isso aqui. Se você ouviu isso, que Jesus morreu para você dar uma casa boa, um carro bom, é mentira. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ei, você sabia que Deus fez um lugar chamado inferno? E ele não fez para o ser humano. A Bíblia vai dizer que ele fez para o diabo e os seus anjos. Mas eu quero dizer nesta noite, muitos descerão para lá. Deus queira que não seja você que esteja me ouvindo, que você seja um desses que desça para o inferno. É por isso que eu estou aqui, para pregar a verdade, para que você não vá para este local. Ei, a Bíblia diz que ele fez o inferno para o diabo e seus anjos, mas muitos vão descer lá por causa da desobediência. Ei, a única coisa que o ser humano pode dar para Deus se chama alma. A única coisa que você pode oferecer para Deus é gratidão, sacrifício. Que sacrifício é, pregador? É você que rouba, parar de roubar. Não é fácil quem rouba querer parar de roubar. Não é fácil quem assassina querer parar de assassinar. Não é fácil quem trafica parar de traficar. Não é fácil quem prostitui parar de prostituir. Não é fácil quem bebe parar de beber. Porque a Bíblia dá uma lista de pessoas, e isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que vai dizer que os beberrões, os idolatras, os feiticeiros, os avarentos, os mentirosos não vão herdar o reino do céu. Então o que eu quero dizer nesta noite? Eu vim lembrar você disso. Eu vim te falar que você precisa renunciar ao pecado. Quem disse que o pecado não é bom? O pecado é bom para nossas carnes, mas ele atrapalha a nossa alma. A nossa alma, ela é eterna, aprenda isso. E ela é indestrutível, independente para onde vai, céu ou inferno. Ela é indestrutível. A nossa alma, aprenda isso aqui, é Bíblia. Quando você descer à sepultura, o seu fôlego de vida vai retornar para Deus. O seu fôlego de vida vai retornar para Deus, porque foi Ele que deu. O seu corpo será, o nosso corpo será sepultado. Enquanto as pessoas estão lá velando nós, a sua alma segue-se juízo. Pregador, aonde está isso? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que vai dizer: ao homem foi deixado o direito de morrer uma única vez, e segue-se o juízo. Que juízo é esse, pregador? Abre a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Ei, aprenda isso aqui. Isso não ensina na igreja, só ensina na igreja. Recebe aí, enche aí, derrama aí. Camarada chega todo miserável dentro da igreja,
não pediu perdão e as pessoas ficam lá impondo a mão na cabeça, querendo que a pessoa encha do quê? Se elas estão vazias, se elas ainda não entregou o coração a Jesus. Isso aqui é Bíblia, isso aqui fortalece vocês. Quando você, no momento da adversidade, se você lembrar pelo menos 2 palavras que eu falar aqui, você vai renovar a sua fé. No capítulo 20, versículo 12, vai dizer assim: que abrirá-se os livros, abrirá-se outro livro, que é o livro das nossas vidas. No momento em que nós nascemos, nós começamos a escrever o livro da nossa história. Tudo que você está fazendo, não pense em você que está ficando oculto aos olhos de Deus. Está sendo anotado no livro da sua vida. Está sendo anotado no livro da minha vida. E a Bíblia diz que quando segue esse juízo, a pessoa se depara com Deus e Deus abre o livro da vida delas. Sebastião, Joaquim, vem cá. E a Bíblia diz que vai dobrar os joelhos perante Deus. E a Bíblia vai dizer que será aberto o livro das nossas vidas. E todos serão julgados segundo as suas obras. A pergunta que nós temos feito, aonde passamos nessa cidade pregando a palavra é essa. E eu estou aqui para te lembrar disso. O que você tem feito? Faça uma reflexão na sua vida. Eu estou aqui para te lembrar disso. O que você tem feito em prol da sua salvação? Se você partir para a eternidade hoje, se a Bíblia diz que tem 2 caminhos, um caminho leva para cima, outro para baixo. Aonde está isso, pregador? Leia aí na sua Bíblia. Provérbios 15, 24 diz assim: para o entendido o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que é embaixo. Então eu posso, baseado na Bíblia, afirmar que o inferno é embaixo. Quem vai para o inferno desce. Por isso que eu estou aqui nesta noite para vos lembrar que ninguém está passando despercebido nessa terra. Será aberto o livro das nossas vidas. Eu pergunto nesta noite, queridos ouvintes da palavra do Senhor, o que você tem feito? Ou o que você está fazendo em prol da sua salvação? Se Jesus chamar você nesta noite, ei, às vezes nós investimos tanto nesta vida. Quantas pessoas que eu conheço que estão esperando a epidemia chegar ou tomar a vacina para ir festejar ou até mesmo passear ou casar, se dar-se em casamento. Mas eu pergunto nesta noite, quem está se preparando para a morte? Porque uma coisa que nós sabemos e temos certeza é que no dia em que nascemos, a certeza que temos é que um dia vamos descer à sepultura. Quando nascemos, recebemos uma senha de Deus. E esta senha só Ele sabe. Talvez um vai com 40, um com 20, com 30, 80, 70, 90. Mas eu tenho perguntado nessa cidade. Você conhece alguém que está vivo com 150 anos? Não tem. 125, meu avô chegou. Meu bisavô, perdão. Mas não tem ninguém com 150 anos. Fato é que todos vamos descer à sepultura. Cedo ou mais tarde vamos descer. E às vezes você investe tanto nesta vida. Quantas pessoas que estão investindo nessa vida estão esquecendo o que é eternidade? Ei, elas não dão importância o que é uma eternidade. Deixa eu explicar para você aqui, em rápidas palavras, o que é uma eternidade para você entender. Imagine. Deixa eu tentar explicar para você o que é uma eternidade. Deixa eu explicar para você o que é uma eternidade. Imagine você, o Monte Everest é o monte mais alto do mundo. Imagine, eu vou falar uma base aqui, não sei se está certo, mas dizem que é 8.852 mil metros.
Imagine você, alguém na eternidade, sofrendo. Imagine você, alguém dentro de um lago de fogo, que a Bíblia diz que o diabo e os anjos e aqueles que pecaram serão lançados nesse lago de fogo. Imagine a pessoa dentro do lago de fogo. Imagine, para melhor você entender, dentro de um vulcão queimando. Um beija-flor a cada 1000 anos viesse nesse monte, e a pessoa lá, e viesse dar sua bicada nesse monte. Mais 1000 anos, o beija-flor retornasse novamente e desse uma bicada nesse monte. Mais 1000 anos, um beija-flor retornasse novamente, até que esse monte deteriorasse e fosse ao chão. E o monte reguesse tudo de novo. Isso é uma eternidade. Isso é uma eternidade. Glória a Deus. O som não quer deixar eu pegar aqui. Glória a Deus. Isso é uma eternidade, querido. Mas infelizmente as pessoas não estão se preparando para a eternidade. Eu vim lembrar a você, meu querido, que nós estamos aqui passando e somos passageiros nessa terra. E Deus um dia vai colher os nossos frutos de vida. Estamos passando por um momento nessa terra. Estamos passando por um tempo nessa terra. E a qualquer momento nosso fôlego de vida será tirado. Eu pergunto a você, meu querido, já encerro aqui. O que você tem feito? Ou o que você está fazendo em prol da sua salvação? Um dia o teu fôlego será tirado. Eu pergunto a você, aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai estar? Com Cristo ou sem Cristo? Aonde é que você vai passar a eternidade? Ei, se você não está investindo no reino do céu, eu quero dizer para você nesta noite, começa a investir no reino do céu. Começa a investir nas coisas do céu, porque um dia você vai envelhecer. Um dia você vai descer a sepultura. E aí eu pergunto, meu querido, quando você chegar lá no céu, porque todos vão passar pelo céu, vai encontrar com Jesus, de lá Jesus vai despachar para o céu, para o inferno. Eu pergunto a você, para onde você vai? Eu estou aqui na condição de te lembrar. Conforme eu disse no começo dessa pregação, eu não vim te converter a nada. Eu só vim lembrar a você que o Deus que fez os céus e a terra, Ele te ama de uma maneira tal, que Ele deu a vida do único filho que Ele tinha para morrer por você. Ei, talvez você não dê importância à sua alma, mas a sua alma é tão preciosa, que a Bíblia vai dizer que quando alguém se converte, quando alguém se arrepende do pecado, o seu nome é escrito no livro da vida. Que Deus abençoe você, que Deus te dê força, te dê fé, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu quero orar mais uma vez por você. Jesus, nós oramos nesta noite pelas vidas, pelas famílias que nos ouvem nesta noite. Jesus, nos dê graça, nos dê sabedoria, para que possamos vencer toda a adversidade. Jesus, fortalece o coração desta pessoa. Jesus, dê ânimo àqueles que perderam a esperança, perderam a fé diante das lutas, da adversidade. Jesus, visita o lar, as famílias que nesta noite, as famílias enlutadas, aqueles que estão enfermos. Eu não sei, Senhor, o que se passa, mas eu sei que o Senhor pode curar. O Senhor pode derramar da sua misericórdia. Jesus, entra com providência, faz a obra